Por último, as pacientes que têm deficiência isolada de proteína C ou S, que são as outras duas trombofilias hereditárias, em que situações que a gente vai fazer a profilaxia. Então, veja aqui, se a paciente ela tem deficiência isolada de apenas uma das duas, não teve episódio de trombose, essas pacientes não necessitam de profilaxia, tá? Agora, se a paciente desenvolver trombose durante a gestação, mesmo com uma das duas isolada, eu vou tratar a trombose com a dose plena de heparina, que o vascular vai fazer esse tratamento, 2 miligramas por quilo por dia, e depois do tratamento da trombose atual, a gente vai sim manter a profilaxia dos eventos trombóticos até o final da gestação. Depois que o neném nascer, no puerpério, a gente vai substituindo aí, vai entrar com a varfarina até controlar o INR. Se o INR estiver mais alargado e a paciente é anticoagulada, a gente suspende a heparina, tá bom? Então, deficiências isoladas de proteína C ou S só devem ser tratadas se apresentarem trombose venosa. Veja aqui, se eu tiver deficiência de proteína C ou S conjuntamente com outras alterações, obviamente que eu vou fazer a profilaxia. As outras trombofilias são trombofilias de alto risco, então eu vou fazer a prevenção de eventos trombóticos durante a gravidez toda. Tudo bem? Como as trombofilias podem prejudicar o crescimento e inclusive a vitalidade dos bebês, podendo levar a óbito nas situações mais graves, eu tenho que fazer o quê? A avaliação do bebê com muito maior frequência. Numa gestação de risco habitual, normal, as consultas mensais com a ausculta do bebê nas consultas já é suficiente para garantir que esteja tudo bem. Aqui, nessas pacientes, eu preciso fazer um controle mais rigoroso. Então, a mulher, ela vai ter que fazer controle diário de movimentos a partir de 28 semanas, que é quando se inicia o último trimestre, e o médico deve solicitar exames para garantir que esteja tudo bem com o bebê. O primeiro deles é a cardiotocografia, deve ser realizado semanalmente. Cardiotocografia é um registro de 20 minutos do batimento cardíaco, tá? Para ver se o bebê está se movimentando bem, se a frequência cardíaca está boa, se está tendo aceleração do batimento, que é o melhor sinal de que está tudo bem com o bebê aí, tá? E ultrassom obstétrico com Doppler. Tá? O Doppler é a ferramenta que avalia fluxo sanguíneo nos vasos, né? Pode avaliar o fluxo sanguíneo na artéria umbilical, nas artérias umbilicais do cordão e vai comparar com a artéria cerebral. Então, para ver se a placenta está funcionando normalmente e se está ocorrendo oxigenação adequada do bebê. O Doppler deve ser solicitado mensalmente aí a partir de 28 semanas. Veja que gestações de risco habitual não precisam nem fazer Doppler durante a gestação. Então, a avaliação fetal deve ser feita dessa forma, bem mais rigorosa, com mais exames e maior frequência, comparado aí com as gestações de risco habitual. As consultas eu não coloquei aqui, mas as consultas elas devem ser no máximo quinzenais, né? Ao contrário das gestações de risco habitual, que eu tenho consultas mensais. Então, na segunda metade da gravidez já eu devo iniciar com consultas quinzenais para poder fazer a avaliação aí da mãe em conjunto. O último slide da aula em relação ao nascimento. Veja que sempre nas situações de obstetrícia a gente tem que tentar identificar em quais situações a gente precisa de cesariana. Veja que se eu tenho uma paciente com trombofilia, ela tem maior risco de eventos trombóticos. Então, o ideal seria que eu evitasse fazer nessa paciente uma cirurgia que a restringisse ao leito e principalmente
Se eu estou operando, estou aumentando a lesão endotelial. Então, para os nossos pacientes, o mais recomendado, olha só, é o parto normal. Então, no parto normal, a paciente vai ter maior mobilidade, depois ela não vai passar por anestesia, ela não vai passar pela cirurgia, vai diminuir o risco de trombose no puerpério, que é onde aumenta mais ainda o risco de trombose, tá? Então, o parto normal é melhor para nossos pacientes. Só que, se a paciente está utilizando um anticoagulante, o risco de sangramento é maior, tá? Então, o risco de sangramento é maior tanto no parto quanto na cesariana. Tem que lembrar que no parto normal, geralmente até meio litro de sangue é perdido, e na cesariana até 1 litro de sangue é perdido. Então, para os nossos pacientes que estão utilizando o anticoagulante, o ideal é suspender o anticoagulante, idealmente 24 horas antes do nascimento. Se for cesárea agendada, vai ficar 24 horas sem fazer o uso da medicação. Se for parto normal, veja que a paciente ela tem um trabalho de parto, então o ideal é ela não utilizar a medicação do dia, tá? Então começaram as contrações aí na madrugada, eu tomo a injeção de manhã, na manhã do dia você não vai tomar a medicação, tá bom? Se já tomou, não tem problema, não tem o que fazer, mas o ideal é fazer a suspensão da medicação antes. Por este motivo aqui, a grande maioria dos médicos adora falar que tem que fazer cesárea nas pacientes por causa da heparina, o risco de sangramento, tem que agendar e etc. Tá? Mas a gente sabe que a recomendação continua sendo parto aí e vamos suspender. Vamos suspender para o momento do nascimento, que é o momento de maior sangramento. Passaram-se 8 a 12 horas do nascimento, vamos reiniciar a heparina, porque o puerpério é, um momento em que eu tenho maior risco de trombose venosa e, consequentemente, tromboembolia pulmonar. Óbvio que se o nenê já nasceu, eu não tenho necessidade de fazer a heparina por causa de trombose placentária, a placenta já saiu. Nesse momento aqui no pós-parto, a gente está prevenindo trombose venosa profunda, tá? Principalmente de membros inferiores. Feito. Esse era o último slide. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar no chat. Se não, boa semana para todos. Fiquem com Deus, até semana que vem. Semana que vem teremos a próxima aula. Amanhã é meu aniversário, podem me enviar os presentes.